Hora de falar de livros. Bora lá. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse é o Andei Lendo. Vou fazer aqui hoje algumas mini resenhas contando para vocês as minhas experiências, opiniões e percepções sobre algumas das minhas últimas leituras. Os meus lidos e lendos podem ser encontrados nas minhas redes sociais literárias, o scoob.com.br e o goodreads.com. Tento deixar, na medida do possível, sempre atualizadinho, então dá um pulo lá, os links estão no box de descrição desse vídeo aqui. Deixe-me conhecer um pouco mais sobre o gosto literário de cada um de vocês. Me adicionem lá. No final desse vídeo, se você gostar, não esqueça do joinha. Leva 2 segundinhos e ajuda muito o produtor de conteúdo, ajuda a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. E você que caiu aqui de paraquedas, esse é seu primeiro vídeo, eu espero que tenha uma excelente primeira experiência e se for, inscreva-se, ative o sininho e não perca o que vem por aí. Fim das delongas, bora pro livro número 1. Encabeçando a nossa lista, eu trago Carrossel Sombrio e outras histórias do autor Joe Hill. A gente tem aqui uma antologia de contos, são 13 no total, e passeando pelo ambiente comum do Joe Hill, que é o horror e o suspense psicológico. Tem também aquela puxada de fantasia, que é o que o autor costuma e gosta de escrever. O nível de susto aqui para os leitores mais medrosos, ele é bem moderado, tá, galera? Eu diria até que ele é baixo, com exceção de 2 ou 3 contos que dão uma gelada na espinha, ele é um livro bem leve do gênero. E essa edição que eu tenho em mãos é a edição da HarperCollins, que saiu na tag Inéditos do mês de julho. Ela não está disponível para venda ainda, então foi só através de assinatura. Mas a tag sempre, nesse selo de Inéditos, ela lança primeiro e depois acaba saindo tanto na própria loja da tag, com uma repaginação, né, com a capa que ele vai sair mesmo, e depois acaba aparecendo nas livrarias online que vocês provavelmente costumam comprar. Pulando para as minhas opiniões, eu gostei de Carrossel Sombrio, mas com algumas ressalvas. Eu sou um leitor de longa data desse gênero, já conheci grandes pérolas por aí, e o Carrossel ele não figura aí nas minhas antologias preferidas, embora ele tenha algumas dessas pérolas. Duas dessas histórias aqui foram escritas em coautoria com o seu pai, o Stephen King, e são 2 contos muito bons. Estou falando especificamente do Alta Velocidade e também do Campo do Medo. Eles saíram aí em formato standalone no mercado americano. O primeiro era o Throttle, o segundo é o In the Tall Grass. São contos que você não conseguia encontrar traduzidos e agora eles estão aqui dentro dessa coletânea. O Campo do Medo, especificamente, ele recebeu uma adaptação bem contestada por parte da Netflix, uma adaptação que muita gente mete o pau. Ele também não é dono das melhores notas por aí, mas são 2 bons contos. Tirando esses 2 que ele escreveu em coautoria com seu pai, eu deixo como grande destaque da leitura o conto Devoluções Atrasadas. Para mim é o ponto alto desse livro aqui, é um conto super imersivo, ele brinca bastante também com o suspense, aquela fisgadinha de horror, e é simplesmente sublime, galera. Figura entre os grandes contos que eu já li. Se ele fosse uma novela, ou se ele fosse expandido, eu ia curtir muito mais, porque é realmente diferenciado. Temos também o Mães, que acho que é o mais pesadão em termos de horror e é muito bem escrito, e também o próprio Carrossel Sombrio, que é o segundo conto do livro, é realmente muito arrebatador. O próprio Joe Hill fala no pós-fácil que ele se baseou muito no Andando na Bala do Stephen King. Andando na Bala é o meu conto favorito em termos de horror e suspense psicológico, e com certeza dá para sentir a influência, então também é um dos grandes destaques da antologia. Quando eu digo que eu gostei com ressalvas, alguns dos contos aqui, eles são bem desenvolvidos, ele tem um começo, ele tem um meio, mas o Joe Hill parece que não sabe amarrar. Então ele faz uns cortes muito abruptos. E o conto de horror e de suspense, ele tem essa característica de dar uma porrada, de te surpreender, e parece que ele não soube trabalhar muito bem com isso. Então tem contos que eu senti falta realmente de, putz, um desfecho, ou que o desfecho ficasse na minha cabeça, sabe, que tivesse o final aberto. Não, ele é simplesmente interrompido. Mas foi um sucesso a leitura para mim, porque os contos que eu não gostei tanto, eles são bacanas, e como eu disse, o Mães, Alta Velocidade, Campo do Medo, Devoluções Atrasadas e o próprio Carrossel Sombrio são boas pérolas que vocês leitores vão encontrar aqui dentro. Um destaque máximo que eu dou para essa obra também é o prefácio e o pós-fácio do Joe Hill. No prefácio ele fala um pouco sobre a influência do seu pai nas suas obras, sobre a decisão que ele tomou de não usar o nome King, de não usar um sobrenome tão forte para criar uma própria identidade, para não vender livros
pela relação que ele tinha com o seu pai. Eu sou muito suspeito para falar, galera, eu gosto muito do autor, Joe Hill, gosto muito de como ele escreve, da sua evolução, gosto muito dele no horror, no suspense, na fantasia. Ainda não senti a sua grande potência no que diz respeito a antologias, mas ele se desenvolveu muito bem nos romances, é um cara que eu vou sempre acompanhar, então com certeza eu recomendo a leitura de Carrossel Sombrio. Se for a sua primeira experiência com o autor, deixaria um pouco de lado, iria para os romances primeiro, para se habituar e depois pularia para ele, mas se você é uma pessoa que gosta já da escrita, é com certeza um tiro que eu recomendo para vocês tirarem suas próprias conclusões. E aquela missão da gente fechar sagas abertas vem dando resultado, eu concluí a primeira era da saga Mistborn. Esse aqui é o volume 3, O Herói das Eras, do autor Brandon Sanderson. Herói das Eras é o livro 3 da saga Mistborn, Nascidos da Bruma. Na primeira era, ele é precedido pelo Poço da Ascensão, que é o livro 2, e o livro 1, que é o Império Final. Então, podemos colocar aí um chequezinho de mais uma saga para conta do Navegando. E Mistborn é uma excelente saga de alta fantasia e o Sanderson ele conseguiu construir um mundo super original aqui com todas as ferramentas que já são muito utilizadas no gênero. Então, como a jornada do herói, vilões megalomaníacos, o potencial, a ameaça destrutiva que envolve o mundo inteiro, que é muito pilar da alta fantasia. Ele sabe mexer muito bem com esses acontecimentos globais, com mapas, com política. O Sanderson é um dos grandes nomes que a gente tem hoje em dia na fantasia contemporânea e com certeza foi uma jornada muito satisfatória que eu tive. Eu gostei da minha experiência com o Herói das Eras, mas não amei, tá, galera? Eu acho que muita gente já tinha me prometido um final que é espetacular, completamente assim, de sair a cabeça do pescoço, e eu realmente tive essa experiência, achei que foi um final completamente inesperado. É o ponto alto do livro, em termos de clímax, foi muito bem feito. As últimas 150 páginas, por exemplo, estavam voando nas minhas mãos, porque eu não conseguia parar de ler. Mas tirando esse final, esse clímax, eu senti em Herói das Eras uma barriga enorme. É um livro que é um calhamaço de mais de 600 páginas, e ele é muito rodeado de contemplação. Eu não sou bom o bastante. Você é bom o bastante. Confie no seu potencial. Eu não sirvo pra isso. Não confie em mim. Claro que você serve. Eu tô com você. Vamos junto. Mas eu não sirvo. Serve sim! Então, como calhamaço, ele cai o quadrado nessas partes contemplativas, né? Ele passa muito tempo sem uma grande ação, sem um grande acontecimento, mas encerra, como eu disse, de uma forma magistral. Para mim, o Império Final, que é o volume 1, ele segue soberano. Para mim é o melhor do livro porque ele une tudo. Ele une a política, ele une viradas de mesa, ele une a jornada do herói, muitas cenas de ação. Então, ele é perfeito para mim. O Poço da Ascensão, que é o volume 2, ele é muito mais focado em política, né? Então ele dá uma situada no que está acontecendo, deixa a ação um pouco de lado, vai mais para política, mais para o lado do diálogo, que eu gosto bastante também quando é bem desenvolvido, e eu sei que o autor tem um potencial aí, porque é bem visível. E o livro 3, ele meio que dá uma misturada, mas é o que eu disse, muito mais puxado também para o político e para o contemplativo, mas ele tem mais ações do que o segundo livro. De forma geral, sorte é nossa que o Brandon Sanderson é um autor muito prolífico e está produzindo muita coisa para a fantasia contemporânea, e azar nosso que hoje em dia a gente não tem uma editora para relançar as suas obras, a exemplo do próprio Mistborn. A editora Leia não renovou os direitos que tinha com o autor, então a gente segue nessa indefinição de qual editora vai pegar o legado do Sanderson, e eu tô com os dedos cruzados, porque eu queria muito que a saga Mistborn saísse. Tem muito mais coisa do Sanderson lá fora, que é tido até como superior a essa saga, e a gente ainda não tem traduzido aqui no Brasil. Volto a reiterar, já disse isso em outros vídeos, se você encontrar essa saga dando sopa por aí, a editora Leia fez um excelente trabalho em termos de tradução, de diagramação, de capa, mapas, essas coisas, então, por um preço justo, com certeza é uma das grandes leituras de fantasia que o Navegando tem para trazer para vocês. Naquele projeto de ler 12 obras de sci-fi em 2020, a do mês de agosto era O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Missão dada?
é missão cumprida. Planeta dos Macacos é uma obra multimídia que tem um alcance gigantesco, conquistou aí a cultura pop, se transformou numa das franquias mais bem-sucedidas do cinema, muito movida aí pela adaptação de 1968, que contava com Charlton Heston. Muita gente nem sabe, com a quantidade de filmes que vieram depois, que ele era, sim, originalmente baseado de um livro. Aqui a gente acompanha uma expedição, 3 pessoas que vão para o espaço, vão rumo à constelação de Órion e à estrela Betelgeuse gigante vermelha. Lá eles procuram por um planeta com um ambiente, com atmosfera, com condições de vida para os seres humanos, a fim de mesmo de uma exploração. E eles chegam lá nesse planeta que eles acabam nomeando como Soror. E aparentemente tudo funciona lá, a atmosfera é boa para os seres humanos, tem uma boa vegetação, eles conseguem respirar, conseguem andar, eles veem um ambiente muito parecido com o nosso em termos de fauna e flora. Deixa todo mundo estupefato o fato de encontrarem até seres humanos, mas eles parecem criaturas bestiais, eles são como os nossos animais irracionais aqui do planeta Terra. E a raça soberana nesse planeta Soror são os macacos. Planeta dos Macacos é uma leitura de ficção científica bem leve, então eu recomendo muito pra galera que sempre me pergunta por onde começar, que não gosta muito de FCs que descrevem muito ambiente ou tecnologia, então essa aqui é uma excelente porta de entrada para você que quer conhecer mais sobre esse gênero que eu tanto amo. Com certeza ele vai fisgar aí a atenção e ele vai instigando até o final. E eu gostei muito justamente por ele ter essa velocidade. Eu gostei bastante da leitura do Planeta dos Macacos, mas também não foi uma das minhas favoritas, né? Não amei como eu esperava que eu fosse amar. Gostei principalmente dos debates do nosso protagonista, o francês Ulysse, com os macacos, né? Então como tudo se desenvolve, como ele acaba conhecendo esse planeta desconhecido aos pouquinhos, e como os macacos lá são as criaturas soberanas, né? Os seres racionais, e por que os seres humanos são essas bestas. Então ele me fisgou nessa ambientação, na curiosidade, queria saber mais e de repente ele acaba. Então essa é uma das críticas que eu tenho com o livro, porque ele é tudo tão bem desenvolvido no começo e no meio, mas é muito acelerado o seu desfecho. E o final ele é épico, né? É um final que muita gente, quando lembra de Planeta dos Macacos, lembra desse final. Ele virou um dos finais mais icônicos também da cultura pop, falando especificamente da primeira adaptação. E o Bowler, ele reclama muito como foi feito no filme, né? Que foi diferente, né? Os finais são diferentes e ao mesmo tempo são um pouco parecidos. O final do filme imortalizou muito o Planeta dos Macacos até os dias de hoje. O do livro não fica por trás, é realmente um bom final, mas é como eu disse, né? O desfecho foi muito acelerado para o meu gosto. E assim, sabe o que me faltou também? Senti falta daquela pulga atrás da orelha que as FCs trazem para mim, né? As leituras de ficção científica, elas sempre são reflexivas, eu sempre saio diferente depois de uma leitura desse gênero. Eu começo de um jeito e acabo de outro. E aqui, quando acabou, eu não senti a mensagem por trás, eu não senti a pulga atrás da orelha, eu não senti o livro que dura além das páginas fechadas. A FC sempre brinca muito com isso, é o grande charme que ela tem para mim, porque você detalha e critica o nosso mundo sempre jogando lá na frente, sempre no mundo dos outros. Ah, não, isso não acontece no nosso mundo aqui. É 1000 anos pra frente, ou é em outra galáxia, outra realidade. E aqui meio que faltou essa pulga pra mim. Mas no geral é o que eu falei, gosto, recomendo pra todo mundo, ainda mais pra quem é iniciante no gênero, já que não é uma ficção científica dura, né, bem daquelas enfadonhas, cheia de coisas que afasta muito dos leitores. Tem notas altíssimas por aí, ele tem um potencial muito maior de agradar do que o contrário. Voltei a me emocionar com Carlos Ruiz Zafón, falando especificamente sobre o Jogo do Anjo, livro 2, O Cemitério dos Livros Esquecidos. Nesse riquíssimo universo criado pelo autor espanhol, a gente viaja mais uma vez para Barcelona, mas dessa vez nós estamos na Barcelona dos anos 20 e a gente conhece o David Martín, que é um escritor jovem, obcecado aí por um amor impossível. O David acaba recebendo a proposta de escrever um livro, e essa proposta vem de um sujeito completamente estranho, e ele oferece a esse jovem escritor, querendo uma oportunidade, uma carreira, uma grande fortuna. Mas qual seria o preço que ele teria que pagar
para a produção desse livro. A escrita do Zafón é deliciosa, é uma coisa fora de série. Voltar para o universo, voltar para a escrita dele, me caiu muito bem, sabe? É uma coisa que se desenrola devagar. Ele foi um autor muito habilidoso assim em criar essas camadas de suspense, de mistério, de uma forma instigante. E ao mesmo tempo que a gente tá nesse universo, nesse mistério que ele vai desenrolando, a gente vai conhecendo essa Barcelona dos anos 20. Então ele passeia por alguns lugares que você vai pesquisando, eu ia pelo menos na internet pesquisando, ele faz tudo isso sem ser enfadonho. E vocês já podem ver pela minha cara o quanto eu gostei dessa leitura. Eu gostei de verdade mesmo, eu tava completamente no mundo do autor, eu estava envolvido, quando eu pegava para ler, eu não queria saber de mais nada, eu realmente fui transportado para essa história. Mas tem uma ressalva que eu quero fazer aqui, que parece que são dois livros completamente diferentes. Até mais ou menos uns 70%, ele vai num ritmo, é cadenciado, você tá imerso nesse mundo todo, querendo saber mais, e comprando todas as personagens que estão em cena, se importando com cada uma delas, com seus dramas, seus suspenses. De repente o livro ele dá uma guinada, uma acelerada, e é uma quantidade de informação e de coisas que me tirou um pouco dessa imersão. Ele acaba me tirando da minha rota de conforto, eu parei de ser um cara que estava dentro da história, eu acabei voltando a ser um leitor e sendo bombardeado de acontecimentos. De forma alguma isso acabou atrapalhando muito a minha experiência, mas foi realmente um desconforto, eu gostei muito mais do começo e do meio, dessa jornada toda que ele vai criando, e gostei muito menos do final, né, do desenlace de tudo, embora ele também tenha uma boa conclusão que deixa aberto para os outros livros que fazem parte desse universo. Recomendo muito a leitura, é uma sequência de respeito para a Sombra do Vento, eu não vou comparar as duas obras, é melhor, é pior, ele é muito bom, Sombra do Vento é uma das minhas leituras favoritas no ano que eu li, e segue sempre sendo uma das grandes recomendações que eu trago nesse canal. Com certeza ler Zafón é um convite, porque eu terminei o Jogo do Anjo e eu já fiquei com muita vontade de pegar o terceiro, porque é delicioso o jeito que ele escreve, com certeza é um autor que vai fazer muita falta aí nos nossos dias com novas obras, é um cara que então, vou ter um prazer enorme de ler tudo que ele já escreveu. Vídeo do Navegando sem ele aparecer, era melhor nem fazer, então vamos lá. Love, a história de Lizzie, do Stephen King. Love é vencedor do prêmio Bram Stoker Award, um dos grandes do gênero, e também foi indicado ao Locus e ao World Fantasy, embora seja um livro bem criticado, um livro bem contestado pelos leitores, e trata-se de uma das obras que Stephen King mais gostou de ter escrito. Love conta a história da Lisa, e a Lisa é uma mulher enlutada. Ela perdeu o seu marido Scott há 2 anos, e o Scott era um autor best-seller, era um cara muito famoso pelos livros que ele escreveu, é um cara que assim, ela vivia na sombra do Scott, em todos os eventos que ela aparecia, quando eles apareciam juntos, ela era simplesmente a mulher do Scott, ela não tinha essa identidade. E por trás de todo esse sucesso, o Scott ele tinha um lugar secreto, um lugar onde ele extraía, onde ele tinha essa criatividade. A gente vai viajar um pouco aqui com a Lisa aí nas memórias dela, nesse lugar sombrio que acabaria atingindo ela em cheio, em tudo que fosse possível para ela vencer esse luto e continuar seguindo a vida. Me surpreendi muito com essa leitura, confesso. Fiquei completamente imerso, comprei completamente a nossa protagonista aqui. Talvez por ser uma pessoa que teve que lidar, né? Eu tive que lidar com a dor da perda de uma pessoa muito próxima. Eu consegui adentrar muito mais nesse mundo. E Love é uma obra de uma sensibilidade ímpar, né? E ele é completamente diferente de tudo que o Stephen King já escreveu. E isso também torna essa obra muito contestada. E eu, como li a grande maioria das suas obras, eu consigo enxergar o brilhantismo nessa diferença. Com certeza não vai agradar todo mundo. É uma das obras mais dramáticas entre tudo que ele já escreveu. Porque ele é um passeio em memórias, ele é um passeio em lembranças, ele é a jornada de uma pessoa tentando transformar a dor da perda na saudade, tirar aquela dor que rasga e transformar em memória. Então ela tem que passar por esse processo. Se você comprar essa ideia de sentar, ler num lugar calmo, entender, degustar, terá uma probabilidade muito maior de gostar. Agora, se você pega o Love e tenta encontrar nessas páginas aqui o autor de It, de O Cemitério, de O Iluminado,
com certeza não vai funcionar para você, ainda mais se for para ler rápido, se for para ler para bater meta ou para encaixar como mais um lido aí nas leituras do ano, com certeza não vai funcionar. Esse é um livro que depende muito de uma ambientação e de um momento específico também. Eu me emocionei, eu comprei o drama da personagem, o autor foi muito habilidoso nas alternâncias de passado e de presente, principalmente para contextualizar, para mostrar pra gente quem era o Scott, por que a Lizzie está sofrendo, que tipo de relação eles tinham, que era bem diferenciada. É uma obra que me marcou e que eu vou levar comigo com muito carinho. Recomendo muito a leitura de Love, galera, se você já conhece Stephen King de outras obras, tá? Se você já conhece o estilo de escrita, mas é o que eu disse, né? É bem diferente. Então, se você já conhece, mesmo assim, vá preparado para ser uma leitura bem diferente de tudo que ele já escreveu. E se você está procurando o King da angústia, do susto, do frio na espinha, frio na barriga, pula longe. Esse livro não vai fazer bem para você. Para fechar esse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre Mallory, a sequência de Caixa de Pássaros, escrito pelo Josh Malerman. Caixa de Pássaros se tornou um sucesso mundial, um best-seller, um livro bem aclamado aí por críticos e leitores, ganhou uma adaptação cinematográfica por parte da Netflix, tinha Sandra Bullock no elenco, então assim, o livro estourou de todas as formas possíveis. Acho um livro de suspense psicológico excelente, caiu no meu gosto pessoal, é um livro que eu sempre recomendo por aí e com certeza merece todos os créditos que ele recebeu. Nesse universo criado pelo autor, a gente tem alguma coisa que acontece de uma forma inesperada e inexplicável, onde algo espreita lá fora e coisa boa não é. Essa coisa, esse evento, esse fenômeno que acontece fora das casas leva as pessoas à insanidade, à loucura instantânea, então as pessoas têm uma necessidade bestial de agredir as outras ou de fazer mal a si próprias, então se matando de formas horrendas. Para sobreviver nesse mundo aqui, você tem que tampar todas as janelas, todo o contato com o mundo externo. Se for sair, tem que ser com os olhos fechados ou vendados. Você não pode olhar pro que tem lá fora. Em Mallory, sem dar spoilers, a gente acompanha 12 anos pra frente a história de Cacho, que aconteceu com a nossa protagonista e suas duas crianças, que no livro 1 tinham 5 anos e agora estão com 17. E assim, galera, opiniões pessoais, Mallory não foi pra mim, né? Eu vou tirar o saudosismo de lado, né? De querer levantar aquela bandeira de o Caixa de Pássaros não precisava de uma continuação. Pro meu gosto pessoal, ele nunca precisou. Ele tinha sim um final aberto que me caiu como uma luva, ficou no meu imaginário. É aquele exemplo que eu dei de livros que duram além das páginas fechadas. Muita gente reclamava também, queria um final mais explicadinho, queria que fosse fechadinho e isso nunca me incomodou, então já parto do princípio que Caixa para mim era excelente do jeito que ele era. Continuações elas precisam existir, no meu gosto pessoal, né, na minha opinião, para atender alguns pré-requisitos, né? Então quando você pensa, para que existe uma sequência de alguma coisa? Primeiro ponto, ela precisa expandir o universo que você começou detalhando. Ou segundo, você pode pegar essa sequência não para expandir, mas para detalhar melhor, né? Para aprofundar no universo que você tinha criado. Ou ponto número 3, você vai dar uma dimensão maior para os seus personagens, né? Para o mundo que elas estão inseridas, você vai detalhar mais background, ou você vai mostrar uma evolução que ela tem, você vai mostrar como ela foi crescendo nesse mundo. E o Mallory não atendeu nenhum desses 3 pilares que eu considero importantes para mim. A Mallory continua sendo a mesma, né? Ela não ampliou o que ela era do primeiro livro, ela continua sendo controladora, ela continua sendo neurótica, e sim, ela precisa disso mesmo no livro, pelo mundo, tipo de mundo que ela vive, mas não mudou quem ela era do livro 1. O mundo continua o mesmo, nada foi explicado, nada foi alterado. Caixa acaba, passa 12 anos, e a gente não tem memória alguma desses 12 anos. Nada aconteceu, nada é relatado do livro, tudo que se passa nele são memórias do próprio Caixa, contemplações, pensamentos, lembranças do livro 1. Então é como se esses 12 anos eles passassem em branco. 80% do livro é exatamente sem acontecer nada. Ele sim cria uma angústia, ele cria um sentimento de tensão, mas nada, assim, nada diferente daquilo que a gente já vinha no livro 1, por exemplo. Você tem que relevar muita coisa, mesmo sendo um livro de ficção, né? Então, por exemplo, um estoque infinito de comidas enlatadas. Todas as casas que eles vão parecem que tem comidas enlatadas que, nesse exemplo aqui, duraram 12 anos para alimentar 3 pessoas. Ou o fato de, não, mas eles plantam. Tá, como é que você cuida da agricultura
vendado. Ou a existência, por exemplo, de pessoas completamente altruístas num mundo que foi dizimado, né? Um mundo pós-apocalíptico, que as pessoas estão tentando sobreviver. Tem pessoas aqui altruístas ao extremo, como por exemplo um homem do censo que deixa na casa das pessoas, ele cataloga todo mundo que está sobrevivendo na mão, ele escreve na mão o nome de todos os sobreviventes, de todas as cidades que ele passa e deixa na porta da sua casa. Falou, ó, aqui as pessoas estão sobrevivendo. Então, foi difícil para mim mesmo. O final também achei muito conveniente, de assim, nossa, olha só quem tá aqui. E é tudo muito acelerado também, galera, assim, de 80% nada e de repente muita coisa acontece, é tudo muito certinho, né? Uma cadeia de coincidências. E o que eu encontrei nessas 300 páginas aqui, maioria de flashback, esse ato, o leitor que terminou o caixa e pegar esse aqui vai se sentir incomodado com isso, porque tem partes que são uma releitura mesmo do evento que você já leu, né? Então eu preferia mais que o autor tivesse gasto as páginas mais para detalhar, mas sem tirar o misticismo, porque eu achei também o final, que eu disse conveniente, ele tira um pouco do misticismo do primeiro livro. Do e agora, o que é, como sair dessa. Então o que ficava no imaginário, aqui ele vai tirar isso de você. Teve muita história revivida e pouco do novo. E o que tinha de novo teve que suspender muito a minha descrença aqui. Geralmente eu faço isso com muita facilidade. Precisava ter essa continuação? No meu ponto de vista, na minha opinião, não precisava. Ele dá alguma coisa de novo? Muito pouco. Estraga a história? Um pouco. E é isso aí, galera. Como tem muita gente dando nota alta para Mallory, convido você, leitor, a tirar suas próprias conclusões, ainda mais se você leu primeiro. Essas são minhas opiniões completamente pessoais. Eu sei que na internet a opinião diferente ela costuma causar guerras nucleares. O leitura tem dessa, né? O que serve para você pode não servir para mim e vice-versa. E eu convido vocês também aí nos comentários a deixarem as suas opiniões. Se são contrárias à minha, melhor ainda. Me faz enxergar as coisas por um prisma diferente. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aí. Convido vocês aí nos comentários também deixarem quais foram as suas últimas leituras e qual o destaque. Vamos bater um papo, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês e nos vemos na semana que vem, no próximo vídeo. Eu deixo um beijo grande, um abraço de urso carinhoso, apertado de sempre. Fui.